Capítulo 24 – Profecias da Escritura. O clímax de tudo o que foi profetizado foi demonstrar que tudo o que aconteceu não foi devido ao acaso. Qualquer um que dispõe apenas de uma semana de vida não está interessado em acreditar que tudo isso é apenas obra do acaso. Agora, se as paixões não tivessem nenhuma influência sobre nós, o fato de termos 7 dias ou 100 anos de vida significaria a mesma coisa. Porém, não foi apenas por esta razão que deveria haver profecias. Elas tinham de ser comunicadas aos 4 cantos do mundo e preservadas ao longo das gerações. Desta forma, não poderia ser imaginado que, por mero acaso, houve a profecia sobre a vinda do Messias. Assim, na verdade, foi muito mais para a glória do Messias que os judeus tivessem de ser os espectadores e mesmo instrumentos de sua glória, em separado do fato de que Deus havia proposto isso para eles. As profecias são as provas mais fortes a favor de Jesus Cristo. Foi para isso que Deus deixou tantas evidências, pois o evento que as cumpriu é um milagre que permanece desde o início até o fim da Igreja. Com este propósito, Deus levantou profetas por um período de 1.600 anos e então, durante 400 anos, ele propagou as profecias por meio da diáspora dos judeus, transmitindo-as a todos os cantos do planeta. Esta foi a preparação para o nascimento de Jesus Cristo. Uma vez que seu evangelho tinha de ser crido por todo o mundo, era necessário que não apenas as profecias estivessem ali para criar tal crença, mas também que elas fossem espalhadas por todas as nações do mundo, de modo que todas as pessoas da terra pudessem abraçar tal fé. Só podemos permanecer em assombro diante de um homem que claramente prevê acontecimentos que venham a ocorrer, que declara sua intenção como sendo tanto de iluminar quanto de cegar e que mistura a obscuridade com coisas cristalinas que se concretizam. Se apenas um homem tivesse escrito profecias a respeito de Jesus Cristo, predizendo o tempo e a forma de seu advento, e se Jesus tivesse vindo de acordo com suas profecias, isso já seria de grande relevância. Porém, há muito mais coisas a esse respeito. Por cerca de 4.000 anos, muitos homens sucederam uns aos outros e, de maneira consistente e constante, fizeram profecias sobre o mesmo evento. Todo um povo proclamou esse evento e existiu pelo mesmo período de tempo a fim de constituir um testemunho corporativo de afirmações que haviam recebido e do qual não podiam se esquecer, não importando o tipo de ameaças e perseguições que fossem obrigados a sofrer. Isto é muito mais impressionante. Portanto, durante 1.600 anos, houve homens que o povo acreditava serem profetas, predizendo a forma e o tempo de seu advento. 400 anos mais tarde, os judeus foram espalhados porque Jesus Cristo tinha de ser proclamado em todos os lugares. Desde então, os judeus têm sido mantidos em todo lugar como uma maldição, mas ainda assim sobrevivem como povo. É preciso ter coragem para predizer a mesma coisa em diferentes formas. Os 4 reinados, idólatras ou pagãos, o fim do reino de Judá e as 70 semanas, tudo tinha que acontecer ao mesmo tempo e antes de o segundo templo ser destruído. A pequena pedra de Daniel 2, 34, 35 implica que Jesus seria pequeno no início, porém cresceria depois. Se eu jamais tivesse ouvido qualquer coisa sobre o Messias, mesmo após ver o cumprimento de profecias tão maravilhosas, veria que isso é realmente de Deus. E se eu conhecesse esses mesmos livros predizendo o Messias, teria plena certeza de sua vinda. E vendo que os livros estabeleciam o tempo desse advento por acontecer antes da destruição do segundo templo, teria total confiança em afirmar que ele, de fato, já veio.
Após muitos profetas o terem antecedido, Jesus Cristo finalmente veio para dizer, aspas, aqui estou eu, é chegada a hora. O que os profetas disseram que aconteceria na plenitude dos tempos, eu lhes digo, meus apóstolos, irá se cumprir. Os judeus serão expulsos, Jerusalém será em breve destruída, os ímpios entrarão no conhecimento de Deus. E isto se cumprirá após vocês matarem o herdeiro da vinha. Fecha aspas, Marcos 12, 8. Então os apóstolos disseram aos judeus, aspas, vocês serão amaldiçoados, fecha aspas. Embora Celso risse desta afirmação. E disseram aos pagãos, aspas, vocês entrarão no conhecimento de Deus, fecha aspas, e isto veio a ocorrer. Foi predito que ao tempo da vinda do Messias, ele estabeleceria uma nova aliança que os faria esquecer como foram retirados do Egito. Jeremias 23, 7, Isaías 43, 16. Igualmente foi predito que ele estabeleceria a sua lei não em coisas exteriores, mas no íntimo de seus corações, e que ele implantaria o temor do Senhor, que sempre foi uma expressão exterior, dentro do mais profundo de seus corações. Quem não consegue ver que a lei cristã é tudo isso? Foi profetizado que os judeus iriam rejeitar Jesus Cristo e que seriam rejeitados por Deus, porque a videira escolhida tinha gerado somente uvas amargas. Foi também predito que o povo escolhido seria infiel, ingrato e incrédulo. Romanos 10, 21, ver Isaías 65, 2. Eles foram descritos como, entre aspas, um povo desobediente e obstinado. Também foi predito que Deus iria lhes infligir uma cegueira, de modo que eles caminhariam às apalpadelas ao meio-dia como os cegos. À frente do Messias viria também um precursor, a fim de preparar o seu caminho. Malaquias 3, 1. Já que os eventos subsequentes têm provado que essas profecias foram divinamente inspiradas, o restante delas deveria ser crido. Portanto, podemos ver a ordem do mundo dessa maneira. Quando os milagres da criação e do dilúvio começaram a ser esquecidos, Deus então enviou a lei, os milagres de Moisés e os profetas que profetizaram certos eventos. Deste modo, a fim de preparar o milagre derradeiro, Deus preparou profecias e seu cumprimento. Portanto, para que as próprias profecias não pudessem ser questionadas, ele desejou que fossem acima de qualquer suspeita. Portanto, eu rejeito todas as demais religiões e descubro uma resposta para todas as objeções. É razoável que um Deus sobremodo santo se revele apenas para aqueles cujos corações são santificados. Deste modo, essa religião atrai pessoas e eu a considero cabalmente convincente por meio de moralidade tão divina. Porém, eu descubro mais em um que no outro. Descubro que, tanto quanto a memória humana pode retroceder, há registro de um povo mais antigo que qualquer outro. Os homens, de maneira constante, têm ouvido que são totalmente corruptos, mas que um Redentor viria. Não foi apenas um homem que trouxe esta palavra, mas inúmeros outros, e, de fato, uma nação inteira que profetizou este evento de maneira explícita por 4.000 anos. Seus livros foram difundidos ao longo de todo esse tempo. Quanto mais estudo esta matéria, tanto mais verdade eu encontro. Uma nação inteira prediz seu advento e todo um povo cultua após esse mesmo advento. O que veio antes também veio após. A sinagoga que veio antes dele, inúmeros judeus miseráveis sem profetas vieram a ele. Todos os que, apesar da hostilidade, foram testemunhas notáveis da verdade presente nas profecias que antecipavam sua própria cegueira e infelicidade. Finalmente, os judeus encontram-se sem ídolos ou rei. A assustadora escuridão dos judeus foi profetizada. Abre aspas.
Ao meio-dia vocês ficarão tateando às escuras, como um cego na escuridão. Vocês não serão bem-sucedidos em nada que fizerem. Dia após dia serão oprimidos e roubados, sem que ninguém os salve. Fecha aspas. Deuteronômio 28, 29. Também foi predito, aspas, para vocês toda esta visão não passa de palavras seladas num livro. E se vocês derem o livro a alguém que saiba ler e lhe disserem, leia, por favor, ele responderá, não posso, está lacrado. Ou se vocês derem o livro a alguém que não saiba ler e lhe disserem, leia, por favor, ele responderá, não sei ler. Isaías 29, 11, 12. Embora o cetro real ainda esteja em mãos do primeiro usurpador estrangeiro, há esse rumor do advento de Cristo. Como eu me maravilho diante dessa fé original e inspiradora, totalmente divina em sua autoridade, continuidade, longevidade, moralidade, conduta, doutrina e em seus efeitos. Assim, eu estendo as minhas mãos para o meu Salvador, o qual, tendo sido profetizado por cerca de 4.000 anos, veio a este mundo para morrer e sofrer por mim no tempo e nas circunstâncias preditas. Por meio de sua graça, posso aguardar até mesmo a morte em tranquilidade, na esperança de estar junto a ele por toda a eternidade. Enquanto isso, vivo cheio de alegria, com as bênçãos que ele se agrada em me conceder, ou com as aflições que ele permite para o meu próprio bem, e por meio das quais me ensina como resistir pelo exemplo da fé.